Meus irmãos, nós vamos ler um texto, o que eu gostaria que eu colocasse ali. Tiago, capítulo 1. Vamos ler o versículo 12 e o 12. Fique em pé. O 2 e o 12. Eu quero falar um pouquinho sobre as provações da vida. Certo? Lógico que nós não vamos ter tempo suficiente, mas eu quero falar um pouquinho sobre as provações da vida. Eu ia dar prosseguimento, o trabalho sobre a superabundante graça, mas esses dias Deus tem falado profundamente comigo nesse texto, e a gente esboçou alguns pontos aqui sobre as provações da vida. Vamos ler o versículo 2, depois nós vamos ler outros versículos, mas vamos ler o versículo 2 que diz assim, versículo 2, Tiago 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tendes grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou provações. Versículo 12, vamos lá. 12 para nós. Isso, 12. Aí. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Amém. Que ele estará sentado. Eu estava observando esse texto e meditando, anotando alguns pontos. Claro, quem não passa a provação? Quem não passa a tentação? Eu observei aqui que, creio que primeiramente é muito importante entender o que é aprovação, né? Que é uma aprovação que Deus faz, ou outra consequência do pecado, totalmente diferente. Provação e tentação é uma coisa, e provação por causa de pecado é outra coisa, certo? Então é importante. No natural, o cristão que anda em solidez, que vive com Deus, ele passa por provação, porque é a provação que faz nós crescer, é a provação que forma caráter, é a provação que forma alicerce. Na verdade, tem pessoas que têm passado por provação, por batalhas, porque têm plantado para isso. Tem plantado. Nós não vamos entrar nesse caminho, poderíamos entrar sobre a lei da semeadura, né? Vimos Davi, um grande líder e tantos outros, podíamos entrar, porque tem a lei da semeadura, mas tem provações e tem consequência de pecado e outras coisas. Então nós precisamos entender isso aqui. O que é que eu estou passando? É bom nós assimilar tudo aquilo que passa por nós. Não, estou passando por esta aprovação. É uma aprovação. Eu não tenho culpa desta aprovação. Então você só pede a Deus graça para superar, porque você vai superar. Aí eu tenho culpa desta aprovação, então busca misericórdia e entra pelo caminho do conserto também para superar essas adversidades, não é verdade? Eu observei aqui, também precisamos entender que vida com Deus não é isenta ou não tem imunidade contra as lutas. Observado? A minha vida com Deus não é isenta de luta. E também não tem imunidade de luta. Todos nós passamos por lutas. Não tem o queridinho do papai. Não tem o queridinho da mamãe. Não. Quanto mais Deus quer para nós, mais luta passamos. Mais para o funil vão passar. Não tem não. Esse negócio é não, mas por que eu estou passando? Parece um coitadinho. Por que eu estou sofrendo isso? Por quê? Porque Deus pensa coisa melhor sobre nossas vidas. E quando Ele pensa coisas melhores sobre nossa vida, Ele vai levar-nos a um lugar mais profundo e pouco achar. Então também precisamos entender que a vida com Deus não tem imunidade, não é imunidade contra as lutas. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Talvez elas se aumentam. Pelo contrário, elas aumentam. Quando nós se alistramos, quando Deus nos chamou,
Deus nos chamou com propósito. Agora nós viemos lá cheios de aresta, cheios de dificuldade, cheios de presunção, cheios de direito próprio. E essas presunção, essas arestas são tiradas através das lutas e da batalha. Nos pés do Senhor, conferendo a palavra, são tiradas. Se não, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos lá bem? Romanos 8, 37. Vamos ver o que é que diz. Bota ali, meu querido. Vamos ler junto? Mas em todas essas coisas somos mais do que? Somos mais do que? Por aquele que? Jamais Deus vai nos dar aprovação que não podemos superar. Jamais podemos dizer que somos coitadinhos. Eu observei aqui que a vida com Deus não é isenta de luta, mas a garantia, aleluia, de muitas vitórias. Mas há uma garantia de crescimento, mas há uma garantia de maturidade. Nós não temos imunidade de provação, não. Mas nós temos garantia de grandes vitórias. De grandes vitórias. De grandes vitórias, de grandes projetos. Eu observei aqui que no texto lido como base, Tiago diz que temos que se alegrar quando passamos por provação. Parece que é difícil se alegrar quando passamos por provação. Quando enfrentamos as adversidades. Mas Tiago diz, volta lá em Tiago novamente, Tiago capítulo 1, versículo, Tiago, vai lá. Tiago 1, versículo, aleluia. Volta lá, Tiago 1, 12, volta lá. Vamos ler junto, todos juntos? Vamos participar. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ei! Não é porque Ele não ama, não te ama porque tu é aprovado, não. Por Ele amar é que tu é aprovado. Aleluia! Por Ele amar é porque eu sou aprovado. Ele não quer, irmãos, Deus não vai colocar no céu um banana, falando não. Deus não vai colocar no céu um frouxo, uma frouxa. Deus vai colocar no céu alguém positivo, que lutou, que batalhou, que creu na promessa, que tomou posse. Esse Deus, mas a aprovação, e aí, glória. Aleluia. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, que suporta a tentação. Porque depois de ser provado, receberá, o qual o Senhor tem prometido aos que amam, receberá a coroa da vida. Oh, glória! Depois de passar por esta vida, de ser provado, receberá a coroa da vida. Agora observe comigo, dois pontos importantes que eu observei. Depois de ter passado prova, ou seja, primeiro você tem que passar pela prova. Ei, glória! Primeiro você tem que passar pela prova. Ninguém é eleito, ninguém ganha um concurso, ninguém chega lá sem passar pela prova. Aleluia! Ninguém chega lá sem passar pela prova. Ninguém é eleito sem passar pela prova. É primeiro pela prova, para depois ganhar a coroa da vida. É primeiro ser provado, passar por aqui. E a prova no reino de Deus é gradativamente. Não é assim, eu fiz uma prova e já cheguei. Não.
Na vida secular você faz uma prova, vai indo, faz o primeiro grau, faz o segundo grau, faz depois a faculdade, depois faz o mestrado, vai indo, mas nunca termina se você querer concluir e ir embora, nunca termina, aí depois faz, enfim, vai indo. Aí você vai indo, mas quando terminar todos esses cursos você já está partindo, já não deu mais tempo. Mas agora no reino de Deus é dia por dia. Quanto mais você sabe, quanto mais você foi provado, mais você é graduado diante de Deus. Quanto mais você é provado, mais caráter e classificação espiritual você tem. Quanto mais você é provado, mais profundidade no reino de Deus. Deus resiste a você. É isso aí, meus irmãos. Promas. Eu estava estudando e meditando, pastores. E de repente eu parei, ô glória. E o enviou a sério, e gamassa. E manurá a sério. E o Espírito Santo veio sobre mim como uma voz. Laiás, sério. Disse, meu filho, eu tenho te agradado de ti. Tu vai, tu geme e chora. Aí eu, foi como se eu visse aquela voz falando dos 4 cantos. Aleluia. Aleluia, batoracamassé. Depois de passar na aprovação, ou seja, primeiro você tem que passar. Depois Deus promete àqueles que amam o quê? Ou seja, as provas, as lutas, a avaliação, o amor dele vem sobre nós depois das provas. Primeiro ele vai nos avaliar. Aí vai nos graduar conforme nós começamos a passar. Aleluia. Aleluia. Larabaga xandarabaga. E eu observei aqui que as provas, as lutas, é a nossa avaliação diante de Deus. Aleluia. É a nossa avaliação. Vou te avaliar hoje, como é que tu passou o dia? Luta, chegasse até aqui, o que é que tu fizesse? Te desesperasse? Hoje chegasse diante de Deus e obrigado, Senhor. Sei que eu superei porque tu estás comigo. Obrigado, Jesus. Ei, amado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que as provas vieram. Mas mais esse dia. Meus irmãos, nós precisamos permanecer firme durante a provação. E a nossa permanência firme, diga comigo, a nossa, mais forte, a nossa permanência firme durante a provação é uma prova de evidência de que nós amamos a Deus. Aleluia! Eu não te deixo por nada, Deus. Não é a batalha, não é a luta, não é a falta de dinheiro, não é a incompreensão, nada eu vou te deixar. Ô Maraia séria, com todas as adversidades, eu te amo e não vou te deixar. Custe o que custar. Não tem preço. É a nossa prova, irmãos. É a evidência de que amamos ao Senhor e de que nada nos tira. Aleabaga xandarabaga. Aleluia! Oh glória! Meus irmãos, observam alguns benefícios
da aprovação na vida do cristão. Em meio à aprovação é que somos moldados por Deus. Em meio à aprovação é que Deus nos molda e tira as nossas arestas. Aleluia. A nomandaia séria. A nossa natureza é má, é ruim, não presta. E é em meio às provações que Ele tira as nossas arestas. Ele lapida, oh glória! Isso dói! Ei, Maia, isso dói! Ele lapida, Ele tira as arestas. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Vamos à Bíblia. Aleluia. Romanos capítulo 5, 3 e 4. 3 ali, vamos ler junto? Observe ali. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando você não tem paciência, diz: eu vou dar tribulação. Para você ser um pouco mais paciente. A tribulação produz paciência. O que faz? A tribulação domine o teu princípio, domine o teu caráter, domine o teu instinto. Oh! Aleluia! Produz paciência. Não é fácil não, mas ela produz. Que às vezes a gente vê alguém, mas que coisa, por que será que eu tenho paciência? Tem, sim. Se está em Cristo, tem paciência, não é verdade? Ela produz paciência, né? Provação, sabendo que ela contribui para o desenvolvimento da nossa perseverança. Versículo 4 lá, versículo 4. E a paciência, a experiência, olha aí. A tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. Entenderam? Experiência. A tua experiência, pastor, é porque tu passasse por tribulação. E tu vencesse com paciência a tribulação. Entendeu agora? Tu passasse e tu vencesse. Ei, glória! Isso formou em ti uma estrutura. Me entenderam agora? Coisa tremenda, né, irmão? É. E a perseverança produz caráter aprovado, irmão. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa vida cristã. Aleluia. Produz dentro de nós mais fé, mais convicção de que realmente nós passamos por, quando nós reconhecemos, passamos por aquilo ali, porque Deus nos deu força, nos deu vitória, esteve junto conosco e nós vencemos no nome do Senhor e nós estamos mais fortalecidos. É o que Deus quer de cada um de nós. Esse cristão oba-oba, esse cristão ai que tudo está ruim, que murmura com tudo, está reclamando de tudo, não. Ele precisa passar pelo funil de Deus. Precisa passar pelo funil, não está aprovado coisa nenhuma, contudo está reclamando do irmão, da irmã, da igreja, do pastor, do dinheiro. Vai te converter, passa pelo funil de Deus, porque é o funil de Deus que precisa passar. Aleluia. Eu observei aqui a aprovação, diga comigo, a aprovação molda o nosso caráter. O caráter do cristão é moldado. Ela torna um caráter aprovado. Ei. Ela molda o nosso caráter, ela torna o nosso caráter aprovado, a aprovação molda o meu caráter.
Não ia ser, não é fácil. É difícil, mas é isso que Deus quer. Deus quer te formar, Ele quer moldar o teu caráter como um cristão verdadeiro. Ele quer moldar a você, e é isso que Ele quer na minha e na tua vida. Não é fácil, não é? E torna um caráter aprovado. Será que eu estou certo? Salmo 119, 71. Sinto Deus nesta noite. Eu sei que é forte, um assunto realmente que nós não queremos passar, mas é forte. Mas é Deus quer formar uma igreja modelada, aprovada, com princípio, com caráter. Não alguém que sai de qualquer maneira, alguém qualquer coisa. Já vou para outra igreja, já vou para lá. Isso aí, essas pessoas nem devem ficar aqui mesmo, né? Deus quer homens e mulheres que querem morar no céu, custe o que custar, querem morar no céu. Salmo 119, versículo 71. Lê comigo ali. Lê junto. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia. Foi bom me ter afligido, porque com os teus, como eu fui afligido, eu entrei na tua forma. Ei, eu entrei na tua forma, Senhor. A tua palavra me ensinou a entrar na tua forma. E para entrar na tua forma, eu sofri muita renúncia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é verdade? Então, irmãos, número 1, em meio à aprovação, é que somos moldados. Número 2, a aprovação, diga comigo, desenvolve nosso crescimento espiritual. Aleluia. Aleluia. Desenvolve o nosso crescimento espiritual. Tiago 1, 3 e 4, abre lá. Tiago 1, 3 e 4. Volta lá. 3 e 4, filho. Nós já lemos. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Vamos para o 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. A aprovação desenvolve um crescimento espiritual na nossa vida, meus irmãos. Desenvolve um crescimento soberano na nossa vida. Ela alarga o nosso conhecimento e a nossa compreensão. Em meio às tribulações, é desenvolvido uma perseverança nossa, e em meio às perseveranças é desenvolvido um crescimento espiritual. Não é qualquer coisinha que te abala, porque você tem um conhecimento e um crescimento espiritual mais abrangente. E ela faz isso, ela desenvolve um crescimento espiritual na nossa vida, não é verdade? Muitas pessoas, outrora qualquer coisinha estava aí reclamando. Hoje não, hoje passam, sofrem, lamentam, sofrem a tristeza, a perda, o sofrimento, mas tem uma vida esperança, porque cresceram em Deus. E é importante, né? Em meio à tribulação é importante crescer em Deus. Como nós somos cristãos e sabemos que estamos nesta terra e não somos daqui, precisamos crescer espiritualmente, senão nunca vamos chegar no céu. É preciso, não é verdade? Eu observei aqui que cada tribulação vencida é um degrau que subimos na vida espiritual. Cada aprovação e cada tribulação vencida é um degrau que subimos na vida espiritual.
Cada uma vencida. É mais um degrau que você sobe. Aleluia. É importante observarmos isso aí, irmãos. É muito importante, não é verdade? Eu observei aqui, observe a riqueza. A aprovação é o meio que Deus usa para ensinar o quê, pastor? Lições. Para ensinar lições, pastor Lucier. Para ensinar lições, pastores que estão me ouvindo aqui atrás. Para ensinar lições que não aprendemos no dia a dia. Que não aprendemos no mundo secular. Que não aprendemos para ensinar-nos lições celestiais e lições profundas. São isso que Ele faz com cada um de nós. Ele nos ensina dessa forma. E cada provação é o meio de Deus usar e nos ensinar. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E Ele forma lições na nossa vida. Jesus quer, escuta, formar o caráter dele em nós. Ai, aleluia. Quer formar o caráter dele em nós. Aleluia. 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 Quer formar o caráter dele na tua e na minha vida. Paulo disse: ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus disse: se vocês estão em mim e em vós, farei muitos frutos, porque sem mim. E Jesus foi o exemplo da aprovação. Então a aprovação, diga comigo, a aprovação é o meio que Deus usa para ensinar lições. E essa lição nós não aprendemos de outra forma, a não ser no meio das provações mais adversas, que nós aprendemos essa lição. Aleluia, aleluia. A aprovação, meus irmãos, produz caráter, produz solidez, produz maturidade, produz experiência. A aprovação produz isso tudo dentro de cada um de nós. Mas é tão difícil. Eu vou parar. Terceiro ponto. Diga comigo, a aprovação nos leva a confiar e depender de Deus. Oh, glória! Oh, glória! A confiar e depender de Deus. Romanos 8, 16. Eu vou parar. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora vamos ler Deuteronômio. Acho que está na minha mente. É um paralelo. 8,16. Vamos lá para a velha aliança. Eu observei aqui que na velha aliança, no deserto, Deus sustentou comandar. E que teus pais não conheceram para te humilhar. Olha lá, vamos lá. Vamos ver o que é que Deus diz aí. Que no deserto te sustentou com maná. Que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar. Para no fim te fazer bem. Glória. Ei, glória. Para no fim te fazer bem. Oh, não é para fazer mal, não. É para te fazer bem. Como algo. Eu observei aqui que Deus trabalhou com esta geração, com esta década, ou com esta geração, através da aprovação para humilhar e para provar. Mas observe o propósito de Deus. Para te fazer bem.
para te fazer bem. Por quê, pastor? Era bem perto Deus tirar o povo do deserto e era só atravessar. Quem já foi lá sabe disso. Mas Deus trouxe o povo 40 anos pelo deserto. E eles não venceram, pastor, as provações. Só Josué e Caleb venceram. Mas prostraram tudo no deserto. Deus queria entrar com o povo, prometeu a promessa para um povo que fosse liberto, para um povo que adorasse a Deus com a alma, com um povo que estivesse preparado. Mas eles pereceram no deserto. E a outra geração que nasceu no deserto foi a que entrou na terra prometida. Qual foi a geração que entrou na terra prometida? A geração que passou pelo deserto. Ei, glória! O sol causticante, a terra seca, essa foi a geração que entrou na terra prometida. A que passou pelo deserto, a que superou as adversidades, a que aprendeu a passar pelo deserto, a que passou pelo deserto, sem questionamento, sem crítica, essa entrou. Aleluia! No deserto, olha para mim, no deserto nós não vamos ficar, vamos passar. A terra está preparada, novos céus e nova terra. Não vamos ficar no deserto, vamos passar. Passa sorrindo, passa cantando, passa se alegrando, passa, porque nós vamos passar pelo deserto. Aquele povo foi provado para fazer bem. E Deus permite nós passar pelo deserto para fazer bem. De que forma, pastor? Para purificar minha alma, para tirar minhas arestas, para fazer de mim alguém precioso, para formar um caráter dele na minha vida, para dizer se o mar é igualzinho a Jesus. É difícil, me amando orar é séria, mas é isso que Deus quer, comigo e com você. Tem gente aí querendo ir para o céu de qualquer maneira. Qualquer maneira querendo ir para o céu. Não é assim não, irmão. Tem preço, tem. Mas tem a graça. E a graça te ajuda a passar pelo deserto. A graça te dá suporte. Vamos ficar em pé? Não dá para continuar. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero que você diga comigo, a provação nos leva mais perto de Deus. Mais uma vez, a provação nos leva mais perto de Deus. Só para terminar, coloca ali Jó 42:5. Jó 42:5, é bom a Bíblia, né? Jó 42:5, coloca lá. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Aleluia. Aleluia. Outra tradução assim, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te vê com os olhos. Oh, glória! Observe, da provação Jó ouvira falar de Deus, mas depois ele contemplou Deus. Em meio à provação, nós contemplamos a glória de Deus. Primeiro ouviu falar, mas depois ele contemplou. Em meio às provações, nós vimos a glória, a presença do Senhor. É isso que precisa. Aleluia. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa. Talvez se não fosse essa tribulação, você não estaria aqui nesta noite. Aleluia. Esta tribulação, esta provação, te fez chegar mais perto de Deus. Sabia disso?
Eu gostaria de fazer uma oração. Alguém quer vir aqui à frente e quer pedir graça de Deus para superar as adversidades e a aprovação? Você quer vir à frente? Venha à frente então que eu quero orar.